Olá, pessoal, boa tarde. Aqui é a Ellen. A gente vai dar um início a mais uma webinar realizado pela equipe de CS em parceria com o suporte da TOTS Moda. O nosso analista Luiz vai falar um pouquinho para a gente sobre a ferramenta do TOTS Varejo Meu Suporte. Essa webinar está sendo gravada, tá? A gente vai disponibilizar para vocês no canal do YouTube depois. A gente vai utilizar o Slido para responder as perguntas, as dúvidas de vocês. No final da apresentação, a gente vai responder todo mundo, tá? Então, vocês podem acessar com esse QR Code ou link que eu vou mandar aqui no bate-papo para vocês. Aí vocês ficam à vontade, né, para escolher por onde vocês querem fazer as perguntas e tirar as dúvidas de vocês. No final da apresentação, o Luiz vai responder todo mundo, tá? Então, eu queria agradecer a todos os participantes e ao Luiz por conceder esse momento com a gente. Que vocês aproveitem o momento para tirar as dúvidas de vocês com ele. Obrigado, Luiz. A hora que você quiser começar, tá? Obrigado, Ellen. Bom dia, boa tarde, pessoal. Então, vou compartilhar minha tela aqui e a gente começa a falar um pouquinho sobre o que é essa ferramenta, tá? Só confirmem para mim, vocês estão vendo essa tela onde meu mouse está passando aqui, né? Confirma Sim, para mim, Ellen? sim. Beleza. Estamos vendo, Luiz. Tá. Então, assim, pessoal, primeiramente é uma alegria enorme estar falando sobre o meu suporte com vocês, porque essa ferramenta nasceu aqui na TOTS Moda. E era para ser, a princípio, algo somente para nós aqui, TOTS Moda e TOTS Moda PDV, mas a gente foi apresentando para as nossas lideranças e hoje tomou uma proporção bem grande que está sendo bem aceita dentro da TOTS como um todo. Então, essa ferramenta não está mais exclusiva para o TOTS Moda, ela está indo para outros produtos TOTS também, tá? Então, isso é um motivo bem grande da minha alegria referente a essa ferramenta. E vou falar da necessidade que surgiu essa ferramenta, tá? Ela surgiu para auxiliar os clientes e o suporte com problemas que às vezes acontecem diariamente, e a gente já tem a solução, que seria alguma coisa diretamente no computador, ou também pode ser algum problema mais referente a banco de dados, alguma coisa assim, mas a ferramenta surgiu para dar um auxílio imediato até que o produto corrija o problema que aconteceu com a ferramenta. Então, esse é o intuito dessa ferramenta, tá? Então, a gente não fez essa ferramenta como quebra-galho, nem nada. É um auxílio imediato que a ferramenta vai trazer para vocês, e além disso, ela vai trazer outros recursos também, tá? Então, nesse primeiro momento aqui, eu vou mostrar para vocês as funcionalidades dessa ferramenta, o que que ela faz, o que que ela não faz, e depois eu vou falar para vocês também quais são as nossas projeções, né, para essa ferramenta, o que a gente está desenvolvendo nela futuramente. Então, nesse primeiro momento, tá? Quando a gente executa a ferramenta, né, ela é uma ferramenta desktop, e quando a gente executa, instala no computador, a primeira coisa que acontece, ela vai verificar no seu computador qual é o produto TOTOS que você tem instalado. Então, por exemplo, no meu caso, eu tenho o produto TOTOS Moda e o produto TOTOS Moda PDV. Então, com isso, se eu clicar aqui em TOTOS Moda PDV, ele vai abrir o sistema TOTOS Moda PDV, e se eu clicar no TOTOS Moda, ele vai abrir o sistema TOTOS Moda. Então, quais são as vantagens da gente ter o meu suporte somente nessa parte de aplicação aqui? É que a gente centraliza em um único local todos os produtos TOTOS que os nossos clientes venham ter aqui instalados no computador. Então, se tivesse aqui um produto do Intor, que é um outro produto TOTOS, o Tom, qualquer outro produto TOTOS, ele listaria aqui para vocês esse produto TOTOS, e aí você pode clicar e ele vai chamar. Então, aqui nessa parte inferior aqui, a gente acaba fazendo um centralizador de produtos TOTOS instalados no computador. E já descartaria a necessidade daquele ícone na área de trabalho do cliente. Às vezes tem diversos ícones lá. Outra situação também, para o TOTOS Moda, né, para quem é cliente TOTOS Moda, quando eu clicar aqui, a gente precisa, né, como quem é cliente TOTOS Moda sabe, precisa daquelas propriedades do ícone que a gente coloca na área de trabalho, né? Então, por exemplo, né, que é só um teste que estava fazendo com um dos dados qualquer, né? Então, poderia ser aqui teste, e aqui tem a senha. Esse aqui é aquele seu usuário que fica lá na propriedade e a senha que fica na propriedade.
Mas aqui, para quem usa, né, vai saber que aqui não tem a URL. Por quê? A URL, como nós aqui sabemos quais são as URLs que nós temos três, né? Que é o www.30, o www.30b e o www.30c, por exemplo. Então, quando o nosso cliente vir aqui e coloca sua credencial, né, seu usuário e sua senha, na hora que ele clicar em salvar, ele só vai gravar esses dois dados, só que quando ele clica em executar, ele manda três requisições que vai para esses três servidores. O servidor que me responder primeiro é o que a gente vai abrir o sistema TOTS Moda. Então, se porventura você está no servidor A e está trabalhando e tem algum problema que cai aquele servidor específico, se você usar o meu suporte hoje, você já vai cair em outro servidor e você vai continuar trabalhando normalmente. Sem o meu suporte, que é o que nós fazemos, né, normalmente, então se cair, a gente está no servidor A. Quando cai, a gente precisa ir lá nas propriedades e trocar de A para B, de A para C, e depois, quando volta, se a gente quer voltar para o A, a gente tem que fazer isso também. E isso é cada máquina fazer o seu, né? Então, pode acontecer de uma máquina não saber que tem que fazer essa alteração e demora, né, até voltar ao serviço. Então, com essa configuração aqui, a gente aqui faz esse processo para vocês de falar quais são os servidores e quando você clica para abrir, a gente vai identificar qual está respondendo mais rápido. Então, esse é para o TOTS Moda. E para o TOTS Moda PDV ou outros produtos, né, é apenas uma chamada do executável da TOTS, né, do produto que vocês tiverem instalado aqui. Então, essa é a parte de produtos aqui. Aqui em cima tem essa vitrine que fica passando. Essa vitrine aqui, nós configuramos ela de acordo com o produto. Então, nós podemos fazer uma configuração de uma vitrine que esteja valendo somente para o produto TOTS Moda, e não para o Intor, não para o Live, só TOTS Moda. Então, a gente consegue colocar aqui. Pode colocar uma vitrine que seja só para o TOTS Moda PDV. A gente coloca aqui também. E o que que essas vitrines, né? Qual que é o intuito dela? É de anunciar alguns eventos importantes que tem na TOTS, às vezes passar algum produto legal que a TOTS tem que pode se adequar ao seu nicho de trabalho, né? Então, pode ser que aqui tenha, por exemplo, o WhatsApp. Não é para todo mundo que está liberado o WhatsApp, mas a gente colocou aqui que é só para o TOTS Moda. E quando a gente clica numa vitrine, a gente é redirecionado a um link que a gente deixa atrelado com aquela vitrine. Então, por exemplo, no caso do WhatsApp, é para iniciar um atendimento via WhatsApp e a gente clica aqui em iniciar conversas e a gente já tem esse número específico ali que a gente já deixou vinculado dentro do clique. Então, aqui a gente pode passar qualquer tipo de vitrine. Vamos supor, quando a gente tiver um lançamento, né, do Universo TOTS, se a TOTS lançar alguma promoção, por exemplo, de sortear ingressos, a gente vai colocar aqui e todo mundo vai poder participar dessas promoções também. Então, essa parte da vitrine está sendo bem interessante, tá? Eu vou falar aqui em cima que tem essa parte aqui de notificações, tá? Essas notificações aqui, elas aparecem aqui. A gente pode clicar também e a gente vê essa notificação. Mas também toda vez que o usuário entra ou tem uma notificação nova, vai acontecer de receber uma notificação aqui. No meu não está aparecendo porque eu acho que o zoom aqui está cortando. Mas ele aparece a notificação do sistema operacional aqui no canto. Por que que a gente fez aparecer a notificação do sistema operacional? Porque às vezes o nosso cliente está com o PDV trabalhando na frente da tela e daí ele não vai ver aquela notificação se deixar somente nessa tela aqui, porque ele precisa estar com o meu suporte para ver. Então, pensando que ele está com o PDV aberto, ele não viria aquela informação. Então, essas informações aqui, elas também são em tempo real. Então, se acontecer algum problema no que a gente precise notificar os clientes, a gente vai utilizar por ali, pelas notificações. E o legal é que daí essa notificação vai cair para quem realmente está usando o terminal. Porque às vezes a gente notifica o TI e o TI tem que notificar todo mundo que está utilizando. Eu sei que a gente tem diversos grupos lá, mas às vezes acaba demorando um pouco essa comunicação. Então eu vou fazer um exemplo ali. Vocês estão vendo que lá em cima lá eu tenho uma notificação ativa. Eu vou desativar ela
acabei de desativar na nossa central, que é um site que a gente tem aqui, e ele já desativa aqui. Por quê? A gente não usa nenhum loop que daí pesa em processamento de máquina nem nada. É uma comunicação que a gente criou, que é em tempo real. Então, se eu ativar aquela notificação, aqui ela já apareceu em tela, mas como ele aparece também notificado pelo sistema operacional, ele vai aparecer aqui. O meu só não está aparecendo porque eu acho que o Zoom, que é a ferramenta que a gente está utilizando para fazer esse webinar, deve trazer algum bloqueio aqui de apresentação, tá? Mas ele também notifica o sistema operacional. Então, para que a gente pode usar isso aqui? Para informar que caiu uma Cefaz, que está com lentidão de Cefaz, ou qualquer outro tipo de notificação que a gente precise informar os nossos clientes, mas quem realmente está utilizando o sistema de forma mais rápida. Então, a gente sabe que a gente precisa melhorar a nossa comunicação e essa ferramenta também vem para auxiliar na comunicação com vocês, né, os clientes TOTS. Então, essa é a parte da notificação. A gente já falou das credenciais aqui. E aqui também a gente tem essa barra de ferramentas que tem aqui na lateral. Essa barra de ferramentas, são problemas já identificados que já estão em processo de correção ou algum auxílio para o cliente. O que eu estou falando que seria um auxílio? Para acessar, por exemplo, uma conexão remota. Nós sabemos que tem muitos casos que os clientes, né, quem usa o nosso sistema, a gente já escutou isso de cliente, que o meu funcionário é muito bom para vender, mas na hora que vai para mexer no sistema, ele tem algumas dificuldades. Então, a gente quer facilitar ainda mais para esses funcionários que têm essa certa dificuldade. E no caso que a gente identifica que tem bastante dificuldade ainda, é uma conexão remota. Então, às vezes, quem está operando o computador lá precisa, né, permitir uma conexão remota do suporte para a gente auxiliar ele em alguma situação. Só que até ele acessar um site, fazer um download, achar em que local que foi aquele download, né, do TeamViewer nosso, da TOTS, do TOTS Moda, por exemplo, até ele achar aonde foi aquela informação, às vezes demora um pouco e aí o cliente está parado, com o computador parado e o suporte está aqui aguardando aquele download, né? A gente está auxiliando somente por telefone. Então, com um clique aqui, quem está utilizando o meu suporte pode vir aqui e clicar e o que vai acontecer? Ele vai fazer o download do TeamViewer, que é a versão nossa aqui do TOTS Moda, ele vai executar ele, sem que o usuário precise acessar algum site para fazer esse processo para ele. E aqui seria somente aguardar para ele trazer o ID aqui na tela e passar para o atendente que estiver conversando com ele. E aqui aconteceria a conexão normalmente do atendente do suporte com o cliente. Então a gente pode procurar aqui, né, também vir aqui digitar TeamViewer, que ele também filtra aqui, né, ou escrever conexão remota, ele também vai filtrar aqui para mostrar as conexões remotas que a gente tem disponível aqui. Então isso é um facilitador. Como facilitador também, nós temos aqui deixamos também um link de favoritos também. Aqui pode ser um clique que a gente joga o nosso cliente dentro de um site, ele abriu aqui na minha outra tela, né? Então, por exemplo, para ver a disponibilidade de Cefaz aqui, a gente pode deixar um link útil ali, né? Que sempre que o usuário quiser lá ver, né? Às vezes esquece qual que é o link, tem que ir no Google procurar. Então, a gente pode direcionar por aqui. Então, pode ser teste de internet, velocidade de internet, pode ser onde estão as facs da TOTS Moda, e aqui também. São funcionalidades que vai aparecer de acordo com o produto que você tem instalado. Então, se você tem somente o TOTS Moda PDV instalado na máquina, suas funcionalidades aqui serão do TOTS Moda. Então, ele tem essa ferramenta aqui. E também temos outras utilidades. Então, por exemplo, cadê do computador? Manutenções do computador. Então, preciso abrir o painel de controle. O cliente às vezes não está conseguindo, ou fazer uma limpeza de lixeira. Então, pode clicar aqui que ele já vai lá na lixeira e apaga tudo que tem lá. Então, ele faz a limpeza da lixeira do computador. Por que a gente decidiu colocar essas ferramentas aqui? São coisas que a gente já identificou como dificuldade, né? Às vezes, para alguns pode ser uma coisa trivial, mas a gente sabe que tem usuários que têm um pouco mais de dificuldade, então para agilizar o atendimento para o nosso cliente não ficar tanto tempo parado, né, para achar alguma informação, a gente colocou aqui. Então tem aqui o limpar lixeira que ele vai fazer essa ação. Então isso são
ações para auxiliar, né, os nossos clientes e também o nosso suporte. Mas a gente tem aqui também ações que são de correções de alguns problemas. Para quem utiliza o TOTS Moda PDV, ele vai ter essa opção aqui de reiniciar serviço. O que isso daqui faz? Tá? Para quem utiliza o TOTS Moda PDV, já pode ter se deparado com aquele probleminha que ele aparece uma mensagem escrito um ou mais erros, por exemplo, que é quando o servidor não subiu, né? Que a gente tem o serviço não subiu, que é o serviço do MySQL, pode ser o serviço do Virtual PDV ou pode ser o serviço do motor de promoção. Então, sem o meu suporte, o que normalmente os clientes fazem quando não ligam aqui para o suporte, eles vão lá, clicam com o botão, tem que entrar lá em serviços do Windows, fazer o stop do serviço, depois fazer o start do serviço. Então ele vai fazer isso 3 vezes, né? 3 stop e 3 start. Os stops vão ser para o motor, para o MySQL e para o Virtual PDV. Então, com essa ferramenta aqui, o cliente vem e clica e a ferramenta já faz isso por ele. Então, ele vai fazer o stop, vai fazer o start desse serviço. E aí a gente tem colocado aqui algumas outras funções que podem estar causando algum problema para os clientes. Então, pode ser reiniciar serviço, se a gente identificar que precisa toda vez iniciar um outro serviço que tem no computador, ou de acordo com algum problema, a gente identificar que precisa parar algum serviço, a gente pode conversar e também colocar essa função aqui para auxiliar também. Então, a gente tem sido muito utilizado essa ferramenta aqui de reiniciar serviços, a gente já tem alguns clientes que estão utilizando essa ferramenta, e a gente tem cerca aí de, acho que mais de 250 clientes que utilizam essa ferramenta, tá? Então, eu falo clientes, mas são terminais, tá? São mais de 250 terminais que têm essa ferramenta, que eles utilizam essa função aqui. Uma situação que a gente acabou pegando é que, assim, o Virtual PDV tinha uma versão que que estava com problema, só que para quem fosse para uma nova versão, não é mais para ter aquele problema. E toda ação que é feita aqui de clique, nós temos um site que faz esse monitoramento para ver o que vocês estão utilizando da ferramenta, para a gente levar para o produto falando assim, ó, nosso cliente está usando muito o reiniciar serviço, mas isso daqui a gente precisa corrigir. Então, a gente leva os nossos gráficos para ele e fala assim, ó, essa ação aqui a gente precisa fazer alguma coisa para que o cliente não precise usar mais o meu suporte. Então, não é que o meu suporte ele vai ficar, ao invés do produto e fazer uma correção, ele vai usar o meu suporte para fazer isso pelo produto. Não. É algo para que o cliente lá na ponta gaste menos tempo, às vezes precise ligar para o suporte, ou às vezes ele liga para o TI, que o TI tem que conectar na máquina para fazer. E a gente estava conversando com alguns clientes que, em vez dele falar para o usuário fazer o stop start do serviço, eles achavam mais fácil falar para o usuário reiniciar a máquina. Porque às vezes o usuário tem muita dificuldade de fazer isso, né, de fazer o stop start do serviço, mas reiniciar a máquina é mais fácil. Então, gastava mais tempo ainda, né, do usuário. Então, a ferramenta vem para facilitar isso, tá? Então, tem as vitrines aqui. Aqui também a gente tem as ferramentas que são essas ferramentas que estão aqui, mas ela é listada aqui também com um pouco mais de espaço. Então, por exemplo, se tiver com uma resolução de tela baixa, eu posso vir aqui e ver por aqui as minhas funcionalidades, né, que tem mais espaço. E também a gente consegue vir aqui, né, e colocar um comentário, uma sugestão, ou vir aqui avaliar o meu suporte se está sendo útil ou não. Então aqui, tudo que vocês colocam aqui vai cair para a gente e a gente vai analisar se dá para a gente fazer alguma ação com esse auxílio aqui. Então, isso daqui que eu estou falando para vocês, tá? É a parte que fica junto com o cliente, que fica instalado. Mas o meu suporte, ele não fica somente nisso. Então, ele também tem uma outra parte que fica aqui com o suporte, que o suporte tem acesso, que esse acesso que o suporte tem, a gente consegue auxiliar também os nossos clientes. E a gente tem auxiliado também para rodar uma versão, por exemplo, né, hoje, do Virtual PDV. Para rodar uma versão, normalmente os clientes entram no FTP, baixam aquela versão do Virtual PDV, né, o TOTS Moda PDV, e faz a atualização. Mas algumas situações que a gente identificou, a gente precisa fazer uma virada de versão muito rápida. Então, para a gente pedir para o TI fazer isso em um terminal, é muito simples. Mas para pedir para um TI fazer isso em diversos terminais,
acaba ficando um pouco mais trabalhoso. Então, o meu suporte ele auxilia nisso. A gente consegue fazer um comando, a gente tem isso, já fizemos algumas vezes. A gente faz esse comando e a gente escolhe para qual computador que a gente vai mandar essa versão. Então, isso é combinado geralmente com o TI, né? O TI fala assim, ó, preciso que atualize a versão em todos os meus PDVs. A gente vai em a lista de PDVs que tem instalado meu suporte, que aparece no nosso site, e a gente consegue mandar um comando para aquele terminal. Então, por exemplo, tá? Eu vou mostrar aqui em tela. O meu computador aqui, ele chama Luiz. Eu vou mandar um comando aqui para o meu computador só para exemplificar, tá? O que a gente consegue auxiliar os nossos clientes também. Então, essa aqui é uma das telas do site, tá? A gente tem outras, onde a gente faz as configurações. Mas, por exemplo, eu vou mandar para o meu computador aqui. Eu mandei uma ação, ele já desceu para o meu suporte, pegou a informação e voltou. É um comando de PowerShell que eu pedi só para ele me retornar qual é a versão do meu PowerShell. Então ele veio aqui no meu computador, pegou a versão do PowerShell e retornou. Por que que isso é importante e tem auxiliado bastante? Às vezes a gente precisa reiniciar um serviço em todas as máquinas. A gente pode vir aqui e mandar coletivo, mandar em massa para diversos terminais e a gente consegue também acompanhar quem está recebendo e quem não está esse comando. Então, esse é um comando de PowerShell, mas a gente pode ter situações que a gente precise estar em um atendimento e eu preciso falar para o cliente para ele abrir um KCS em tela para ver se resolve o problema. Só que às vezes ele vai abrir aquele KCS e não vai resolver. Só que até o cliente achar esse KCS que a gente está falando, pode ser que demore, porque ele tem que entrar no site da TOTS, procurar, ou vai para o Google, enfim. Então aqui a gente pode colocar, selecionar o computador do cliente, ele fala qual que é o nome do computador, a gente vem, seleciona aqui e cola o link aqui dentro e manda para o computador. Quando a gente mandar esse link, ele vai abrir na tela e ele já pode ver se aquele KCS realmente auxilia ele. Se não auxiliar, ele vai falar assim, ó, eu já vi o KCS aqui, mas a solução que eu procuro não é essa, eu preciso de outra solução. Então aí o usuário pode, ao invés de ter aquele trâmite de abrir um chamado para a gente mandar o link, ser validado pelo cliente, o cliente devolver para a gente falando que não atende, a gente consegue fazer isso mais ágil, tá? E vocês podem ver aqui que tem comando de banco de dados, tá? Banco de dados é uma coisa que a gente utiliza geralmente com a solicitação do cliente, mas nós pegamos situações aqui para quem usa o PDV. A gente tem esse banco de dados aqui, tá? É especialmente para quem tem PDV local. Então, o banco de dados fica o PDV local, só corrigindo. Então, vamos supor que para quem usa TOTS Moda PDV, ele tem um banco que é o MySQL lá. Então, às vezes, já aconteceu situações aqui, né, de precisar inativar produtos no PDV, por exemplo. Só que não é de um PDV, precisava inativar de todos os PDVs. Então, ao invés de a gente ter que conectar loja a loja, parar o atendente, parar as vendas do dia a dia, para a gente fazer esse processo, conecta em um, conecta em outro, precisa de bastante gente do suporte para fazer isso, né? E precisa ser alguém do suporte que seja especializado, né? Que não pode mexer com banco, alguém que seja iniciante também. Então, nós colocamos aqui essa funcionalidade. Então, através desse site, nós conseguimos mandar um comando de banco de dados, que isso nós fizemos, que nativou o mesmo produto em diversos terminais ao mesmo tempo. Então, isso diminuiu muito o trabalho para o TI, por exemplo, que o TI toda hora ia receber algum problema lá, falando que tinha algum produto, enfim. Então, a gente consegue fazer essas ações em massa é, com a solicitação do nosso cliente. Então, por exemplo, outra situação que agiliza muito referente ao banco de dados. Às vezes cai um chamado para a gente aqui e a gente precisa conectar remotamente para conseguir ver qual que é o valor do parâmetro que a gente precisa validar se está correto ou não. Aqui com a ferramenta, não, a gente consegue, sem parar o nosso cliente, a gente manda uma consulta de SQL lá e ver se o parâmetro está setado com o valor X ou Y. E aí a gente consegue retornar para o cliente já falando assim, ó, seu parâmetro está com o valor X, mas precisa que esteja setado com o valor Y. E a gente passa para quem abriu o chamado para fazer esse ajuste lá dentro do terminal do PDV. Então, o comando de PowerShell tem auxiliado a gente a fazer essas correções, tanto reiniciar serviços,
Às vezes a gente precisa pegar um log lá da pasta de erros do TOTS Moda PDV, em vez da gente falar para o usuário acessar a pasta X, Y, pegar, copiar e colar aqui, a gente consegue escrever um comando de PowerShell que vai lá, lê o arquivo de log mais recente, que é o do dia, e já traz para cá. E tudo isso sem parar o nosso cliente com as vendas diárias dele, né? Porque sempre que a gente conecta no cliente, a gente vai parar quem está atendendo lá na ponta, né? A gente manda comando de prompt também, né? Que tá escrito até errado aqui, mas que são comandos de terminal mesmo, e links que a gente abre em tela. Tá? Esse site aqui, hoje ele está somente para uso aqui nosso suporte TOTS Moda, suporte TOTS em geral. A intenção é que esse mesmo site ele seja aberto para o cliente, para o TI. Porque o próprio TI vai conseguir analisar tipo, uma ação que ele precise fazer em massa, ou alguma coisa mais específica no computador XY. Porque, como eu mostrei aqui, eu consigo selecionar um computador específico aqui dentro da lista que eu tenho. Então, por exemplo, um cliente X, ele vai entrar aqui e vai mostrar todos os terminais dele da lista X, e a gente vai conseguir enviar alguma informação, ou o próprio TI vai conseguir enviar essa informação direto do site para os computadores que tem lá na loja dele. Então, não somente isso, tá? A gente já está trabalhando também, e isso é o que nós estamos fazendo. Nós estamos colocando um processo de atualização, né, que é o Buzz, não sei se alguém já ouviu falar, mas é um processo de atualização que o cliente também futuramente já vai conseguir analisar quais são os terminais que ele tem e ele selecionar, eu quero que atualiza, por exemplo, o PDV desse. Aí a gente vai fazer isso nós estamos caminhando para esse sentido, tá? Para o próprio TI ter esse acesso, mas em último caso, a gente aqui, o suporte, também vai conseguir fazer isso. Essa ferramenta não vai ficar somente na mão do suporte, porque às vezes pode cair alguma situação que o produto mesmo precise fazer algum teste na máquina, algum teste que seja um pouco mais simples, né, que não precise de interação de usuário. Então, eles também podem utilizar dessa ferramenta. Então, essa ferramenta, assim, está num estágio que é muito importante a adesão dela, porque se bastante cliente começar a aderir, né, que já está acontecendo isso, e a gente está fazendo esse webinar para que a adesão à ferramenta Meu Suporte seja maior ainda, para que nós consigamos, né, fazer toda essa parte do site ali e realmente os nossos clientes utilizarem isso, não somente para enviar uma atualização, enviar um comando, mas a nossa intenção é que futuramente vocês também consigam vir e criar essa vitrine. Então, por exemplo, pegar aqui uma vitrine para quem o cliente X, ele possa entrar no site e criar uma vitrine que vai ficar passando na loja dele. Aí pode ser promoção do dia, que o cliente pode clicar e cair no site, né? A loja, né, pode ver isso. Mas, assim, são coisas futuras que nós vamos trabalhar. Eu já estou trazendo a ferramenta e trazendo uma visão também geral do caminho que nós estamos caminhando com ela. Não é nem que nós queremos seguir, né? Já estamos trabalhando forte nela e estamos caminhando realmente para esse sentido. Então, essa é a ferramenta que eu queria apresentar para vocês, tá? Tem ajudado muito o suporte, a gente já fez estimativa aqui de tempo de atendimento, que a gente conseguiu reduzir mais de 200 horas assim de atendimento com a ferramenta, porque só de conexão remota, às vezes a gente demora cerca de 5 minutos cada conexão, e para a gente no suporte é muitas conexões durante o dia. Então, tem auxiliado muito a gente, tá? Então, hoje a intenção era trazer mesmo a ferramenta e apresentar para vocês. Vamos passar para a parte lá das perguntas lá, Ellen. Vou colocar Vamos. aqui na minha tela. Vamos ver se, pessoal, se vocês não colocaram perguntas lá, tá? Podem acessar o site e vamos lá. Então, vou puxar aqui para minha tela. Ah, tá. Já pegando aqui do gancho que o Renan falou, antes de responder essa pergunta, tá? Eu lembrei de uma situação. Nós estamos trabalhando também para fazer uma instalação mais simples dos nossos produtos, tá? Hoje tem uma equipe do Intor que a gente já está com o meu suporte e a gente já está fazendo um trabalho muito legal lá e eles estão desenvolvendo um processo
que está ficando bem simples, mas a ideia é assim, vamos instalar só o meu suporte dentro da máquina, então vamos pensar aqui no TOTS Moda PDV, por exemplo. Nós vamos lá e colocamos o meu suporte só em 50 terminais. O que vai acontecer? O meu suporte ele vai estar em branco porque é um cliente novo, ele não vai ter nada aqui. Então, tudo isso que aparece em tela é com base no produto TOTOS instalado. Vamos pensar um terminal que vai precisar do TOTOS Moda PDV que ainda não tem nada instalado, ele vai aparecer essa tela totalmente em branco. Só que assim, no site que a gente faz a administração, aparece esse computador. E a gente, daí o cliente ele vai renomear aqui, né? Tem a parte de credencial que ele renomeia aqui. Então, como aparece no site, a gente vai estar fazendo com o Intor, que é outro produto TOTOS, a gente está mandando um comando remotamente para fazer a instalação em todos esses computadores. Hoje nós sabemos que, por exemplo, o TOTOS Moda PDV é um pouco demorado a instalação e precisa de alguns cuidados. A gente já iniciou um estudo aqui, tá? O meu suporte já iniciou esse estudo para fazer uma atualização mais simples e silenciosa, que é aquela que não precisa de uma interação do usuário. É o mesmo que já está acontecendo dentro do Intor, que já está finalizando essa etapa de validação. Então, remotamente estamos mandando um comando para o meu suporte vai lá e executa aquele comando, onde baixa o MySQL, faz a instalação dele, algumas configurações padrão que é passado, depois instala também o client, né, o cliente, por exemplo, do Intor. Na hora que conclui tudo, ele abre em tela já o produto instalado. Então, esse é o nosso caminho, tá? Para fazer até mesmo essa instalação em massa. Pode ser que para o produto TOTS Moda a gente ainda vai trabalhar e estudar um pouco melhor para levar uma instalação sem o menor tipo de problema, né? Quanto menos problema que a gente conseguir validar e fazer, a gente já está estudando isso, tá? Mas é o que a gente já está caminhando e não é um futuro distante, é um futuro bem próximo. Tá, só agora pegando aqui o questionamento do Renan. Os canais, né? Nessa interação, onde futuramente conseguimos incluir os nossos clientes e realizar este papel de TI, ou seja, vincular X clientes. Esse é um cenário que a gente ainda não contemplou para os canais, para fazer eles administrarem o computador que é dos clientes, por exemplo, que for para o canal ser. Ó, eu estou falando e já estou me respondendo e minha cabeça está pensando aqui. Já daria para fazer isso, por quê? Daria para vincular o usuário do Renan com a organização XYZ e essa organização, né, que vai ter os terminais, ser apresentada essa informação para ele. Mas isso é uma coisa que daí a gente ainda vai discutir e provavelmente a gente vai fazer uma reunião com vocês para alinhar como que vai ser esses critérios, tá? Mas é o caminho que a gente quer também. Porque assim, a intenção nossa... tá, e um detalhe muito importante que eu esqueci de mencionar, tá? É que é uma ferramenta 100% free, tá? Eu sei que você já deviam imaginar isso. É totalmente gratuita a ferramenta. A intenção da ferramenta mesmo, ela é auxiliar ao máximo os nossos clientes, auxiliar ao máximo também o nosso suporte, trazer uma experiência mais agradável para o nosso cliente, quanto ao acesso dos nossos produtos. Então aqui já traz centralizado todos os produtos que a gente tem, já evita aquela questão de área de trabalho, um ícone aqui, outro ícone lá. Então a gente já unificou isso, tem as ferramentas e a gente tem uma parte de comunicação para chegar mais próxima de vocês, né, os nossos clientes. Então não tem somente um benefício essa ferramenta, ela está trazendo diversos benefícios aqui para a gente, tá? Então, Renan, a gente vai caminhar nesse sentido aí sim, tá? A gente só depois, possivelmente, pode ser que a gente até trabalhe em algo específico para quando for um canal. Mas a gente quer muito fazer isso. Pessoal, mais alguma dúvida? Alguma pergunta? Alguma sugestão também, tá, gente? A gente está bem aberto a sugestões da ferramenta. Então, deixa eu pegar aqui. Vou mandar. Tá, então, pegando aqui mais um comentário, né, que o Renan colocou, seria excelente, é uma ferramenta com grande potencial apresentado, um cenário igual aos canais, é que temos clientes que possuem dois ambientes também parecidos. Sim, a ferramenta, ela está crescendo muito, tá, Renan? Ela, na verdade, ela tomou uma proporção, assim, que a gente não estava esperando, mas
a gestão da TOTS olhou com bons olhos para a ferramenta e viu realmente um grande potencial e a gente está profissionalizando ao máximo a ferramenta e questão de estrutura também. Eu vou pegar aqui exatamente isso que eu ia fazer agora. Deixa eu pegar aqui o site. Já vou deixar aqui para vocês também. Eu já vou colocar aqui no... O Ellen, vou passar para você. Vê se você coloca o... Opa, deixa eu abrir no chat aqui. Não, já vou colocar aqui mesmo. Pode colocar você aqui para Ó, todos. então, é esse o site, tá? Vocês vão ver. Essa ferramenta ela é multiplataforma, mas a gente tem validado apenas a versão do Windows. Então, a gente, por isso, não colocou para fazer download de outras versões. Por isso tá assim, tá? Então, eu vou só mostrar um detalhezinho aqui para quem fizer o download, tá? Quando for feito o download dela, a única coisa que eu vou pedir para vocês é aqui ele tem essa tela aqui. Essa tela aqui é onde nós identificamos qual é o cliente e o agrupador dele aqui seria qual a organização, vamos falar assim, né? Como se fosse a nome razão social e aqui seria um nome fantasia da loja. Mas só para exemplificar. Toda vez que a gente coloca TOTOS, todos os computadores que estiverem com o nome TOTOS aqui, a gente agrupa dentro de um grupo, para ficar mais fácil a gente achar aquele computador. Então, por que é interessante vocês, por exemplo, a água de coco, por exemplo, sei lá, estou falando o nome de um cliente assim aleatório, o cliente XY aqui. Coloca a XY aqui, identificar qual que é o terminal. Por quê? Precisamos rodar uma ação coletiva para todo mundo. Mas se você não agrupou corretamente aqui, aqui a gente não vai conseguir saber quais são todos os seus computadores. Então, a gente não vai conseguir colaborar nesse ponto. Aí você vai ter que passar uma lista enorme e a gente vai rodar o processo. E daí, se você quiser um retorno nosso, a gente vai falar assim, ó, esses computadores aqui. Se não for uma descrição até mesmo fácil para vocês identificarem qual é o computador que vai aparecer na lista, vai ficar um pouco mais complicado. Então, o que a gente está orientando? Então, por exemplo, se aqui eu for o cliente Y, eu venho aqui e coloco qual que é o cliente Y. Aqui qual que é a loja, né? Vamos pensar que aqui é minha loja de São Paulo, ou pode ser o nome da loja, enfim, não tem problema. E aqui é o meu número da loja. Vou colocar que é um aqui, porque eu tenho uns 3 terminais aqui. Ou eu posso, aqui é indiferente, tá? Pode ser o número da loja que a gente utiliza dentro do TOTS Model, TOTS Model PDV, ou aqui ser mais específico qual que é o terminal. Então, o terminal do José. Por que disso? Porque na hora que a gente executar alguma ação coletiva, a gente consegue mandar uma lista depois de retorno para vocês, conforme vocês pedirem para a gente, falando assim, ó, falta executar a ação no terminal do José. Se não fosse o terminal do José, seria o terminal XYZ, que é o nome de um computador. Aí fica um pouco mais difícil para vocês identificarem qual que é aquele terminal. Então tem o número que vocês vão colocar aqui para identificar se a função dele é ser um servidor ou um terminal mesmo. E tem a senha, tá? Essa senha a gente colocou aqui, mas ela é uma senha que não tem problema ser compartilhada. Vou colocar aqui para vocês. Então, aqui está a senha, tá? Por que coloca a senha? Porque às vezes o TI vai lá e implanta em todos os terminais. Só que daí pro TI, pro usuário lá não vir alterar e atrapalhar depois a identificação do TI na hora que a gente precisar de alguma listagem ou de executar algum processo, precisa dessa senha. Então, por isso que a gente colocou por enquanto, tá? Então, só digitar a senha aqui que ele vai alterar. Alterando aqui, já cai no site para a gente que está alterado. Aí, para quem utiliza o TOTS Moda, vai vir aqui em credenciais, colocar aqui só o usuário e senha. Daí aqui tem a senha, pode clicar aqui e confirmar que está certo. E o parâmetro também pode passar. Tá, só tem um detalhezinho para quem for TOTS Moda PDV, tá? O TOTS Moda PDV, a gente identificou uma situação que ele não estava aceitando abrirmos diretamente o executável dele. Então, para a gente conseguir abrir o executável, mas isso a gente já está validando com o pessoal, tá?
Então, para executar o TOTS Moda PDV, o que a gente está pedindo para ser feito? Dentro da pasta Virtual PDV Client, aqui ele vai ter o virtual. A gente coloca aqui o atalho do Virtual PDV. E daí o atalho do Virtual PDV, por enquanto, a gente precisa que seja com essa nomenclatura aqui, tá? Então, basicamente, seria só para corrigir, seria essa nomenclatura, .lnk, que é de link. Mas isso futuramente vai ser já ajustado e também não vai precisar de toda hora ter que colocar isso daqui. Mas então, por enquanto, aí precisa de jogar o atalho, né, do Virtual PDV lá dentro desse caminho lá. Deixa eu só copiar o caminho aqui e já deixo para vocês também. Então, é dentro desse caminho, precisa que tenha, né, aquela informação ali, que é o start que ele vai fazer. Por enquanto está assim, tá? É uma coisa que a gente já identificou e a gente já está trabalhando também para ajustar. Deixa eu voltar aqui. Vamos voltar para as perguntas lá, né, agora. Tá, excelente ferramenta, legal. Onde é para fazer o download, né? Coloquei o link ali para vocês também. Ó, nós estamos trabalhando forte, tá? Tô dentro do time ali agora, dentro do TOTS Automação e Desenvolvimento. Estamos trabalhando forte na parte de atualização e instalação para fazer esse processo de trocar uma versão mais ágil, porque para o nosso TOTS Moda PDV nós sabemos que está um pouco lento esse processo, né? A gente precisa, às vezes, de interação de suporte no meio. Então, nós estamos otimizando esse tempo. Então, o foco nosso, que a gente quer entregar para as próximas semanas é isso, é a parte de atualização. Mas para esse ano a gente vai trabalhar nesse sentido, porque é uma necessidade que a gente achou muito interessante de disponibilizar para os nossos clientes, né? De ter essa visão também. A gente só está pensando, né? E junto com o meu coordenador, Denis, a gente está estudando as regras para isso, de qual vai ser a regra que a gente vai ter que determinar dentro de cada cliente, de cada site, e dentro do site, para também a gente trazer uma boa experiência para os nossos usuários que precisarem, né, desse fluxo ali. Mas isso daí a gente já está querendo trabalhar para esse ano. A gente vai estruturar para ver se vai, dentro do que a gente planejou para fazer, se vai dar para fazer esse ano, mas a gente quer fazer. Tá, é que assim, aqui é um questionamento referente a dois ambientes, né? Aqui no momento, como a gente fez isso aqui pensando no usuário lá na frente de loja, é para ter apenas um ambiente. Então, vou pensar que a loja X, no computador X lá, ele tem aquele ambiente que ele trabalha. Então, no momento é só um, tá? Só um ambiente do TOTS Moda. Mas a gente pode ver de colocar outros ambientes, só que daí a gente vai ter que estudar como que a gente vai fazer isso. Por quê? Esse produto não é só para o TOTS Moda, então eu não posso, inclusive essa validação que hoje tem aqui, que está credenciais TOTS Moda, nos próximos passos nossos, vai ser tirar ela daqui e somente apresentar ela quando a gente identificar que no computador existe o TOTS Moda. Então, mas daí a gente vai analisar e pode ver para a gente colocar ali mais de um ambiente, né? Seria interessante só para eu saber, tá? Quem que colocou esse questionamento, só para eu entender mais ou menos qual é o tipo de cliente que está pedindo essa implementação lá. Se puder depois, tá, se identificar, pode mandar um e-mail para mim também, tá? Não precisa ser aqui não. Eu vou colocar aqui meu e-mail. Se vocês tiverem dúvida, vamos pensar num cenário aqui. Apresentei, a gente vai ter esse webinar que a gente vai disponibilizar. Mas se ainda assim tiver alguma dúvida e quiser... Entendi. Entendi. Eu tô falando que eu entendi que colocaram a resposta ali, tá? Entendi. Eu só vou validar para ver se instalar duas vezes aqui, eu acredito que ele pode aceitar, tá? Mas eu vou dar uma olhadinha aqui internamente para ver se ele já suporta esse cenário de vocês. Eu vou colocar aqui também o meu e-mail. Se precisarem, tá, tiverem dúvida,
ou se em algum caso também, a gente queria ver uma apresentação, por exemplo, né, para fazer, aí conversa, a gente troca uma ideia por e-mail ali, eu pego uma autorização do meu coordenador, mas não teria problema nenhum para a gente apresentar para vocês, tá? Olha, sumiu aqui para mim minha visualização do chat, deixa eu ver se apareceu. Apareceu, beleza, eu vou colocar aqui. Tá aqui, tá, pessoal? Não tem problema se quiserem entrar em contato para dar sugestão, para tirar dúvida, podem entrar em contato comigo ali. Fico à disposição de vocês, tá? Deixa eu ver se tem mais algum questionamento ali. Sim, sim. Aqui o questionamento foi, será feito novos webinars para quando entrar as novas funcionalidades? Existirá um TDN sobre esse produto? Sim, tá? O Denis, que é o meu coordenador, ele está trabalhando ali na parte de catálogo ali do Zendesk, não, desculpa, do TDN, vai ter dentro do TDN. Também a gente vai abrir uma parte dentro de KCS mesmo, que é aquela parte para o usuário pesquisar. Dentro da ferramenta também, né, nós vamos colocar diversos links apontando para a documentação, mas vai ter sim, vai ter TDN, a gente quer fazer webinars, inclusive os roadmaps, né? Colocar quais são as novas funcionalidades e quando elas vão sair, a gente pretende fazer também. Então, essa é uma primeira demonstração do produto que a gente queria apresentar para vocês. É um produto que, teoricamente, ele é velhinho já, né? Tão velho assim, mas a gente está trabalhando nele cerca de 2 anos para chegar nesse produto que a gente tem hoje e a gente decidiu já introduzir nos clientes essa ferramenta. Então, conforme forem, né, os clientes aderindo e apresentando cenários para a gente vai evoluindo também a ferramenta sem problema nenhum. A ferramenta é para auxiliar mesmo os nossos clientes, auxiliar o nosso suporte a ser mais ágil também nos atendimentos e futuramente a gente disponibilizar recursos mais interessantes para vocês também, tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Ellen, Oi? você acha que quer aguardar mais um pouquinho para ver se surge mais alguma dúvida ou a gente pode caminhar ali? Sobre a intenção de usar esse canal, precisamos repassar e-mail ou algum tipo de... Isso a gente vai validar ainda, tá, Renan? Provavelmente a gente ligue para você para conversar, tá? A gente sabe que é um canal aí que atua bem forte com os nossos produtos, então acho que é uma das pessoas que vai ser um ponto nosso focal para a gente conversar sobre algumas inovações aqui para a gente vai ser você, tá? Você já não sabia dessa atribuição, mas já acaba ganhando de brinde. Bom, Luiz, eu acho que a gente pode ir encerrando, né? Alguém colocou uma pergunta, Luiz, aqui no chat. Eu vou ler para você, tá? Não sei se você está vendo. Não tô vendo, mas pode ler, velho. Essa ferramenta será liberada para os clientes TOTS atender os clientes internos, ou seja, suporte interno da empresa? Sim, futuramente é a ideia que a gente tem. Por exemplo, o site, que hoje fica mais na mão do suporte, é o que seria, na verdade, disponibilizado para vocês futuramente, que a gente tem essa intenção. Hoje, tá o suporte que está fazendo essas interações. Então, por exemplo, a gente pegar um exemplo de uma atualização. A gente, vamos supor, saiu uma atualização nova, o suporte mesmo da empresa quer pegar essa atualização e mandar para todos os terminais que eles têm lá. A ideia é que ele entre no site, vai pegar aquela informação e enviar para os terminais que ele desejou. A nossa intenção é essa, tá? A gente quer caminhar para isso. A gente já está trabalhando bem forte, principalmente na parte de atualização. Então, nosso intuito é correr nesse sentido aí mesmo. O próprio TI da empresa conseguir fazer essas ações, inclusive as vitrines, como eu falei, ela é feita no site e feita em HTML e vai para a tela. Então, a intenção é disponibilizar isso para vocês também.
Só um detalhezinho, tá, pessoal? Tudo que é feito através do site é gravado um log, tá? Então, tudo que gera de ação na ferramenta, a gente rastreia isso por um log para a gente saber se por acaso, né, a gente identificou que foi enviado um comando XYZ para a máquina, a gente sabe quem foi que enviou o comando XYZ para as máquinas também, tá? Então, a gente tem a rastreabilidade de tudo. A gente agradece, tá, Renan? Você por estar sempre participando aqui com a gente. Obrigada a você por estar com a gente em quase todas as webinars. E o Luiz, a gente agradece, Luiz. Eu tenho certeza que não tinha uma pessoa melhor para apresentar essa ferramenta que você, né? Tenho certeza que todos conseguiram entender qual que é o propósito da ferramenta. E a gente fez justamente essa primeira webinar para fazer com que eles conhecessem mesmo, né, essa ferramenta, como você disse que ela não é tão nova, mas que para muitos é novidade, então a gente vai fazer outras, se Deus quiser, mais para frente, para explicar para vocês, para que vocês tragam para a gente sugestões, igual o Luiz colocou, né, é uma ferramenta que está aberta para sugestões dos clientes, então fiquem à vontade para compartilhar com a gente as ideias de vocês. Se você não tiver mais nada para falar, Luiz, acho que a gente pode ir encerrando. Não, tranquilo, Ellen. Só agradecer a participação de todo mundo mesmo. Então, beleza, gente. Obrigada, tá, por participar com a gente de mais uma webinar. Esse webinar vai estar disponível para vocês em dias no nosso canal do YouTube, que eu coloquei aqui em cima, tá? A gente agradece a participação de vocês e, Luiz, mais uma vez, obrigado por estar com a gente nesse momento. Valeu. Obrigado, gente.